Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Eduque Ação na TV. Nossa programação de hoje está bem legal e com conteúdos bem interessantes que vocês com certeza irão gostar muito. Aprofundaremos um pouquinho mais nos conteúdos sobre os povos africanos e suas influências em nossa língua, nossa religião, nossa cultura, principalmente em nossa arte e nossa capoeira. No nosso momento Brincando em Casa, aprenderemos a construir um peão, onde vocês unirão brinquedo e ciência, com os materiais bem simples que vocês já têm em casa. Para começar, estarei chamando a professora Carol, que estará lendo uma crônica de Rubem Alves. Então é isso, fiquem conosco e curtam muito a nossa programação de hoje. Olá, eu sou a professora Carol e hoje trago para vocês Rubem Alves. Rubem Alves foi pedagogo, poeta, cronista, contador de história e um grande contribuinte para a área educacional. Vem comigo e vamos mergulhar em um dos seus contos. O Jardim do Velhinho. Era uma vez um velhinho simpático que morava numa casa cercada de jardins. O velhinho amava os seus jardins e cuidava deles pessoalmente. Na verdade, fora ele que o plantara. Flores de todos os tipos, árvores frutíferas das mais variadas espécies, fontes, cachoeiras, lagos cheios de peixes, patos, gansos e garças. Os pássaros amavam o jardim, faziam seus ninhos em suas árvores e comiam dos seus frutos. As borboletas e abelhas iam de flor em flor, enchendo o espaço com as suas danças. Tão bom era o velhinho que o seu jardim era aberto a todos, crianças, velhos, namorados, adultos cansados. Todos podiam comer de suas frutas e nadar nos seus lagos de águas cristalinas. O jardim do velhinho era um verdadeiro paraíso, um lugar de felicidade. O velhinho amava a todas as criaturas e havia sempre um sorriso manso no seu rosto. Prestando-se um pouco de atenção, era possível ver que havia profundas cicatrizes nas mãos e nas pernas do velhinho. Contava-se que certa vez, vendo uma criança sendo atacada por um cão feroz, o velhinho, para salvar a criança, lutou com o cão, e foi nessa luta que ganhou suas cicatrizes. Os fundos do terreno da casa do velhinho davam para um bosque misterioso que se transformava numa mata. Era diferente do jardim, porque a mata, não tocada pelas mãos do velhinho, crescera selvagem, como crescem todas as matas. O velhinho achava as matas selvagens tão belas quanto os jardins. Quando o sol se punha e a noite descia, o velhinho tinha um hábito que a todos intrigava. Ele se embrenhava pela mata e desaparecia, só voltando para o seu jardim quando o sol nascia. Ninguém sabia direito o que ele fazia na mata, e estranhos rumores começaram a circular. Os seres humanos têm sempre uma tendência para imaginar coisas sinistras. Começaram então a espalhar o boato de que o velhinho, quando a noite caía, se transformava num ser monstruoso, parecido com um lobisomem, e que na floresta existia uma caverna profunda, onde o velhinho mantinha acorrentadas pessoas de que ele não gostava, e que o seu prazer era torturá-las com lâminas afiadas e ferros em brasa. Lá, assim corria o boato. O velhinho babava de prazer vendo o sofrimento dos seus prisioneiros. Outros diziam ao contrário, que não era nada disso. Não havia nem caverna, nem prisioneiros, nem torturas. Essas coisas existiam mesmo, era só na imaginação de pessoas malvadas que inventavam os boatos. O que acontecia era que o velhinho era um místico que amava as florestas e ele entrava no seu escuro para ficar em silêncio, em comunhão com o mistério do universo. Quem era o velhinho na realidade? Você decide. Sua decisão é um reflexo
do seu coração. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês se lembram da nossa última aula? Nela nós aprendemos a respeito dos povos indígenas e sobre eles serem os povos originários brasileiros. Além disso, vimos suas contribuições para o nosso dia a dia. Mas eu lembro que a professora Andréa perguntou a respeito de outros povos que colaboraram para o Brasil. Vocês se lembram quais eram? Isso mesmo, são os povos africanos. Mas antes de falar um pouco deles, vamos conhecer um pouco mais sobre a África. A África é um continente que apresenta diversos países e cada país apresenta várias etnias. Então vamos pensar, tem como existir apenas uma cultura africana? É claro que não. Isso porque esses diversos povos apresentam várias línguas e também várias culturas, o que permite com que eles apresentem uma riqueza cultural extrema. Além disso, muitos possuem contato ou aderiram ao estilo de vida urbano. Inclusive, vocês já ouviram falar que a África é o berço da humanidade? Isso é porque algumas das primeiras evidências arqueológicas que existiram do ser humano vieram de lá. Um exemplo é a Lucy, um fóssil de Australopithecus afarensis. Ela foi descoberta na Etiópia em 1974 e ela ressignificou toda a história da evolução humana. Bom, nós vimos um pouco mais sobre o continente. Vamos ver um pouco mais sobre sua geografia e sobre sua história? Eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu falar sobre o deserto do Saara. Além de ser um dos maiores desertos do mundo, ele nos auxilia a dividir a África em duas grandes regiões, a África branca e a África negra. Pois é, nem todos os povos da África são negros. A África branca também é conhecida como a África árabe e ela está localizada acima do deserto do Saara. A África negra ou a África subsaariana, ela já é localizada abaixo desse deserto. E essa divisão ocorreu a partir de fatores étnicos e culturais. Bom, entendemos um pouco mais sobre essa divisão geográfica da África. Vamos conhecer um pouco mais sobre suas contribuições para a humanidade? Os seus povos tiveram várias produções científicas, principalmente dentro das áreas da matemática, da medicina e também da astronomia. Um exemplo é o Egito Antigo, antes mesmo do tráfico negreiro. Eles desenvolveram, através de estudos da medicina, técnicas para mumificação e também para embalsamamento de faraós e de pessoas importantes. Só que antes de tudo isso, eles desenvolviam vários estudos sobre o organismo humano. Além disso, antes da colonização, a África possuía vários tipos de reinos e vários tipos de impérios, como, por exemplo, o Reino do Congo, o Reino de Ashanti, o Império do Mali, Império de Gana, as cidades iorubás como Ifé e Benin e muitas outras. Olha só a riqueza cultural, histórica que esse continente possui, indo muito além daquilo que às vezes a gente conhece. Com a chegada dos portugueses e de outros europeus neste território, alguns africanos foram sequestrados de seu território. Aqui no Brasil, eles chegaram aproximadamente em 1531 e eles serviam como mão de obra escrava, a partir dos seus conhecimentos a respeito do cultivo agrário, do controle dos rios para irrigação e também da mineração. Estima-se que cerca de 8 milhões de africanos chegaram no nosso país. Por isso, temos que lembrar da sua importância para o Brasil. Isso acontece porque eles foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa economia e também da construção do nosso país, além de criarem uma diversidade étnica e cultural gigantesca. E é importante ressaltar a questão da cultura afro-brasileira aqui no nosso país, principalmente porque ela representa a resistência e a luta da história e da cultura africana no nosso país. Porque quando os africanos estavam aqui, eles precisavam expressar suas crenças, seus costumes, suas saudades e lembranças de sua terra. Assim eles conseguiriam manter viva a África dentro deles. Mas para falar um pouco mais dessa cultura e também de suas contribuições, eu vou chamar a professora Vanessa, que ela vai contar mais pra gente. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Vanessa e vou falar de algumas contribuições dos povos africanos do nosso país.
Para começar, você sabia que há uma cultura milenar na área da construção civil? Pois é, eu falo do adobe. O adobe, ele remonta o Antigo Egito e a Mesopotâmia. Vejam uma construção de 1280. Essa é a grande mesquita de Djané, que fica no Mali. Ela é toda construída sobre essa técnica. E vocês podem perguntar, ok, mas como funciona o adobe? O adobe, ele é feito com materiais próprios do solo, lama, terra, palha, tudo que houver na natureza possível, tudo isso é misturado, colocado em formas para secar ao sol ou à sombra. Isso é sustentável porque, diferente do tijolo cerâmico, não requer os fornos de alta temperatura, ou seja, nós não precisamos desmatar para fazer lenha, não emitimos gás carbônico e também podemos economizar no transporte, porque o adobe pode ser feito no local da construção e com materiais dessa construção. Vocês podem estar pensando, mas essas construções não ficam muito simples? Pelo contrário, nós temos construções que são de médio e de alto padrão. Vejam só. Outra contribuição é da manifestação religiosa, como a congada africana. A congada, ela representa a coroação do rei do Congo. E nós podemos ver aqui pertinho em Olímpia, na capital do estado de São Paulo, do folclore, essa manifestação. Ocorre uma peregrinação onde rei e rainha vão à frente representando os santos que protegiam os escravos e logo atrás os congueiros entoando cantos e entoando orações. O terno de congada, chapéu de fitas, é a companhia mais famosa folclórica de Olímpia. Outra contribuição que eu tenho certeza vocês conhecem bastante é a capoeira. E somente com o mestre Bimba, essa capoeira regional da Bahia está viva como conhecemos hoje. Em 2016, ela foi considerada pelo Conselho Nacional Esportivo como um esporte. Então, ele e outros capoeiristas são os responsáveis por essa nossa memória. E para terminar, eu trago para vocês alguém que eu conhecia muito pouco, não sei se vocês conhecem, citado no poema do Sérgio Vaz, Milton Santos. Algumas pessoas, elas são capazes de mudar, de trazer novos paradigmas. Esse é o caso dele. Ele, brasileiro, da Chapada da Diamantina, baiano, portanto, escreveu alguns livros, entre eles Espaço Dividido, que mudou o conceito e o olhar para a urbanização e para a globalização no nosso país e principalmente nos países subdesenvolvidos. O Milton recebeu por esse livro e por sua obra um prêmio na geografia que é comparado ao Nobel da Literatura. Isso mesmo, eu acho que vocês não sabiam, mas nós temos um geógrafo que representa o Brasil mundialmente. Ele trouxe nesse livro Espaço Dividido a ideia de que os países subdesenvolvidos eles sempre buscam atender às necessidades dos países desenvolvidos. Com isso, a população deles, que é um caso do Brasil, nunca tem políticas públicas suficientes para que haja um desenvolvimento adequado. É por isso que o nosso país, um dos motivos para que o nosso país ainda se encontre nesse estágio de desenvolvimento. E como anda a africanidade na atualidade? Como está a cultura atualmente? Como ela é representada? Nós vamos agora, com a professora Carol, observar algumas figuras e algumas personalidades que mantêm viva essa tradição e essa africanidade. Oi pessoal, eu sou a professora Carol e eu vim trazer para vocês um pouquinho da cultura africana sobre a cultura brasileira. Vamos lá? Vamos começar por Estevão Silva. Ele é filho de escravizados africanos e foi o primeiro pintor negro de destaque graduado pela Academia Imperial de Belas Artes. O Estevão, ele conseguiu se consagrar retratando em suas obras a natureza morta. Outra artista muito importante nesse contexto é a Maria Auxiliadora. Neta de escrava, trabalhou por anos como doméstica e mesmo assim não desistiu da sua arte. Ainda bem, pois após a sua morte, em vários museus da Itália, França e Alemanha, homenagearam essa pintora. Ela gostava de retratar o cotidiano e também temas como religião afro-brasileira e festas populares.
Vamos agora dar um mergulho no mundo da literatura. Vocês conhecem Carolina Maria de Jesus? Pois bem, ela é considerada uma das mais importantes escritoras negras do Brasil. Morava em uma favela em São Paulo e, mesmo com pouco estudo, reunia em casa mais de 20 cadernos, relatando o cotidiano da favela. Um desses cadernos deu origem ao livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ele foi publicado em 1960 e teve mais de 100 mil exemplares vendidos e também foi traduzido para 13 idiomas. Vamos falar agora de Kyu-san de Oliveira. Ela é considerada uma das 10 escritoras mais importantes para a formação da infância pela ONU. Sua obra é marcada por abordar de forma lúdica o universo africano. Talvez você conheça, pela biblioteca da sua escola, alguma de suas obras. Vocês conhecem esse casal? Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Thaís é muito engajada em causas contra o racismo. E Lázaro é ator, diretor e também está entrando para o mundo dos escritores, colocando em suas obras a realidade e o preconceito vivido pelo negro no Brasil. Vamos para o mundo da música. Emicida, rapper, compositor e um músico consagrado, também escritor. E ele coloca, tanto na literatura infantil como adulta, um pouquinho do universo africano. Carlinhos Brown teve uma infância pobre em Salvador, mas se consolidou como um dos maiores músicos brasileiros. A música aproximou ele de diversas questões sociais e ele criou vários projetos que atendem jovens carentes em Salvador. Carol Conká, rapper, produtora, modelo, apresentadora e ficou famosa por tratar em suas músicas sobre o direito das mulheres e das minorias. Criolo começou a escrever o rap aos 11 anos. É cantor, compositor, rapper e ator. Foi indicado ao Grammy Latino em 2019. Apresenta em suas músicas reflexões sobre o contexto e as desigualdades sociais. Isa, cantora, compositora, apresentadora, vem para mostrar o talento pop e a beleza de toda mulher negra. E vocês, já ouviram em alguma música esses trechos? Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Ou, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Pois é, esses e outros trechos maravilhosos são encontrados nas músicas de Gilberto Gil, um dos mais importantes músicos brasileiros. E como não falar de Marrom quando falamos de influência negra? Cantora, compositora, instrumentista brasileira, é uma das mais notórias sambistas do país. A cantora, inclusive, tem o título de Rainha do Samba. E esses versos? Você já ouviu em algum lugar? Ou já viu escrito em algum lugar? A carne mais barata do mercado é a carne negra, que fez e faz história levando esse país no braço. Elza Soares, uma mulher negra, forte, que sofreu e sobreviveu a todo preconceito e racismo possível dentro do nosso país. E é com ela que eu encerro esse quadro e deixo para vocês uma reflexão. Toda cultura é válida e toda forma de expressar essa cultura é importante. Portanto, deixem o preconceito de lado e vamos caminhar juntos num mundo sem racismo e sem preconceito, onde todos possamos ser iguais e livres. Um grande abraço e até a próxima! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Ana Lúcia e hoje nós vamos fazer um brinquedo que une ciências e diversão. Vamos criar um peão com os materiais que você tem na sua casa. Esse peão em movimento fará um efeito que vai te surpreender. Para iniciar, nós vamos precisar de papel, cola, tesoura, palito de churrasco, lápis de cor, canetinha, tintas e tampinhas. Pode ser qualquer tampinha que você tenha, tampinha PET, de suco, tampinha de requeijão. E se não tiver tampinha, a gente pode fazer com o próprio papelão.
Escolhendo a tampinha, nós vamos fazer um molde. Você vai colocar sobre um papel, tá? E vai riscar. Depois nós recortamos, a professora já trouxe um pronto. E nós vamos dobrar em 3 partes para fazer as marcações. Vamos dobrar ao meio, mais uma vez ao meio de novo e por último ao meio. Depois de dobrar, nós vamos abrir, pegar um lápis grafite e com o auxílio de uma régua nós vamos riscar. E aí nós iniciamos a pintura. Eu também já trouxe um pronto. Vamos pintar com as cores amarelo, laranja, vermelho, lilás, azul, azul claro e verde. Agora você vai precisar de um adulto para furar a tampinha. Nós vamos furar a tampinha e também o papel colorido. Vamos colar e depois nós vamos colocar o palitinho. Deixe secar o seu brinquedo. Aqui eu já tenho vários modelos prontos. Fiz com tampinha de requeijão, com tampinha PET de refrigerante. Também nós temos vários modelos. Vamos ver o efeito? Você quer descobrir? Crianças, agora eu vou contar para vocês uma história de Isaac Newton. Isaac Newton era um cientista, físico, matemático inglês, muito curioso. Ele adorava conhecer as coisas. E ele já sabia que a luz branca era formada por feixes coloridos, assim como o arco-íris. Então, ele queria comprovar isso cientificamente. Ele fez uma abertura na janela do seu quarto, pegou um prisma polido, sem nenhuma impureza, aproximou dessa luz e saiu feixes coloridos. Foi aí que ele criou a hipótese de que a luz branca, na realidade, ela é formada por uma mistura de várias cores. E ele também concluiu que a luz, ela se decompõe por um processo de refração, que é quando ela sai do ar e vai e passa por um outro meio, que é o vidro ou o prisma. E isso também acontece com o arco-íris, esse fenômeno que a gente vê tão bonito. A luz do sol passa do ar para as gotinhas de chuva, formando esse efeito natural. Vocês gostaram? Eu espero que sim. Espero que vocês usem o brinquedo e se divirtam.